Imagine a cena. Roma antiga, quase 2000 anos atrás. Você está no Senado romano, vestido com sua toga elegante, pronto para discutir política, impostos e guerra. De repente, as portas se abrem. Guardas entram e logo atrás deles aparece um cavalo. Sim, um cavalo. E não é qualquer cavalo. Ele acaba de se tornar senador de Roma. Enquanto os senadores tentam entender o que está acontecendo, alguém sussurra. É ordem do imperador. E o imperador é Calígula. Agora a pergunta é inevitável. Isso realmente aconteceu? Ou essa história é apenas uma das maiores trollagens políticas da história da humanidade? Prepare-se, porque essa história fica cada vez mais absurda. Antes de qualquer coisa, precisamos falar do cavalo. O nome dele era Incítatus, e ele provavelmente tinha uma vida melhor do que 99% dos romanos. Segundo relatos da época, o cavalo vivia em um estábulo de mármore. O lugar onde ele comia era feito de marfim. Ele usava colares decorados com pedras preciosas e tinha servos exclusivos só para cuidar dele. Sim, servos humanos, para um cavalo. Alguns relatos dizem até que o imperador convidava Incítatus para jantares formais. Agora imagine isso, um jantar luxuoso em Roma. Generais, senadores, políticos e um cavalo na mesa. Se alguém reclamasse, provavelmente ouviria algo como: cuidado, ele pode virar seu chefe amanhã. Aliás, antes da história ficar ainda mais maluca, se você gosta de histórias curiosas, mistérios históricos e fatos absurdos da humanidade, já aproveita e faz duas coisas muito rápidas. Primeiro, se inscreve no canal. Segundo, curte esse vídeo, porque se um cavalo conseguiu quase virar senador em Roma, o mínimo que você pode fazer é dar esse apoio para um canal que conta essas histórias malucas da história. Pronto, agora podemos continuar, porque a história vai piorar. Ou melhorar, depende do ponto de vista. Mas quem era o homem por trás dessa ideia? O imperador Calígula. Curiosamente, esse não era o nome real dele. O verdadeiro nome era Gaius César Augustus Germanicus. Mas quando ele era criança, acompanhava o pai nas campanhas militares. Os soldados acharam engraçado que ele usava pequenas sandálias militares chamadas caligae. Então deram a ele um apelido, Calígula, que basicamente significa botinha. Sim, o homem que governou o maior império do mundo era conhecido como Botinha. Roma definitivamente não era um lugar normal. Quando Calígula se tornou imperador no ano 37 d.C., o povo ficou extremamente feliz. Depois de anos sob o governo tenso do imperador Tibério, muitos viam Calígula como uma esperança. Nos primeiros meses, ele foi realmente popular. Libertou prisioneiros políticos, distribuiu dinheiro ao povo, organizou jogos e festas públicas. Roma estava animada. Mas então aconteceu algo estranho. Calígula ficou gravemente doente. Muito doente. Durante semanas, ninguém sabia se ele sobreviveria. Quando finalmente se recuperou, algo parecia diferente. Muito diferente. A partir daí, as histórias sobre Calígula começaram a ficar cada vez mais estranhas. Ele organizava festas gigantescas que duravam dias, gastava fortunas em projetos absurdos. Em um momento particularmente curioso, mandou construir uma ponte flutuante enorme sobre o mar. Não era para comércio, não era para guerra, era só para ele atravessar montado em um cavalo, vestindo uma armadura de Alexandre o Grande. Sim, ele basicamente construiu uma ponte gigante para dar um passeio. Mas mesmo isso ainda não supera a história do cavalo senador. Segundo historiadores romanos, Calígula era extremamente apegado ao seu cavalo Incítatus, tão apegado que começou a dar ao animal honras normalmente reservadas à elite romana. O cavalo tinha um estábulo luxuoso, servos próprios e tratamento digno de um nobre. Mas em certo momento, o imperador teria decidido ir ainda mais longe. Ele teria anunciado que Incítatus merecia um cargo político, e não qualquer cargo, um cargo no Senado de Roma. Imagine a reação dos senadores. Homens que dedicaram a vida inteira à política, de repente descobrem que um cavalo pode virar colega de trabalho. Essa história aparece nos textos de historiadores romanos como Suetônio e Cássio Dio. Segundo eles,
Calígula chegou a declarar que pretendia tornar o cavalo cônsul, um dos cargos mais altos do império. Agora imagine o caos. Reunião no Senado, debate acalorado, e alguém diz: "Vamos ouvir a opinião do senador Incitatus." Silêncio absoluto. Depois, um relincho. Mas aqui surge o grande mistério dessa história. Isso realmente aconteceu? Ou foi tudo exagero? Alguns historiadores acreditam que Calígula realmente estava mentalmente instável. Talvez a doença que ele teve tenha causado algum problema neurológico. Outros acreditam em uma teoria muito mais interessante. Calígula odiava profundamente o Senado. Ele achava que muitos senadores eram incompetentes, corruptos ou inúteis. Então alguns historiadores acreditam que ele fez isso como uma provocação, uma forma de dizer: "Até meu cavalo faria um trabalho melhor que vocês." Se isso for verdade, foi provavelmente a maior trollagem política da Roma antiga. Existe ainda outra possibilidade. Os historiadores que escreveram sobre Calígula viveram depois da morte dele. Na política romana, era comum retratar imperadores impopulares como loucos ou ridículos. Isso ajudava a justificar por que eles foram derrubados. Então talvez a história do cavalo senador tenha sido exagerada ao longo do tempo. Ou talvez tenha começado como uma piada e acabou virando lenda. Infelizmente, o reinado de Calígula não durou muito. No ano 41 d.C., ele foi assassinado por membros da guarda pretoriana, os próprios guardas responsáveis por proteger o imperador. Após sua morte, o poder passou para seu tio, o imperador Cláudio. E quanto ao cavalo Incitatus? Bom, os registros históricos ficam em silêncio. Talvez ele tenha se aposentado da política, talvez tenha perdido a eleição, ou talvez tenha sido o único senador de Roma que realmente não estava interessado em poder. No final das contas, a pergunta continua: Calígula realmente colocou um cavalo no Senado? Ou ele apenas fez uma das maiores piadas da história? Talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa: se você acha que a política moderna é estranha, é porque ainda não viu Roma antiga.